Esta é a simulação de uma videoaula apresentada como requisito para obtenção parcial da nota da disciplina de estágio curricular obrigatório no ensino fundamental, ministrada pela professora Janine Alessandra Perini, para o curso de Artes Visuais, licenciatura, modalidade EAD da UFMA. Olá! Meu nome é Silene Araújo Cavalcante, eu sou acadêmica do curso de Artes Visuais da UFMA, modalidade EAD. Esta é a apresentação da atividade 9, uma videoaula referente ao plano de aula apresentado na atividade anterior. Agora aqui na tela está exposto para vocês o plano de aula. Este plano de aula, Teoria das Cores, ele foi proposto a ser desenvolvido em 2 aulas. A primeira aula, Cor-Luz, que será objeto desta videoaula, e a segunda aula, Cor-Pigmento. Vou colocar aqui na tela para apreciação o plano de aula, constando de todos os seus elementos. Conforme o plano de aula já demonstrou, esse assunto vai ser abordado em 2 aulas. A primeira aula será o objeto desta videoaula. Nesta primeira aula, a gente vai abordar a teoria das cores no subtítulo Cor-Luz. A gente vai falar sobre a teoria da cor, com leitura de texto sobre cor-luz, a apresentação de vídeos comentados sobre o assunto, a execução de uma atividade com a confecção de um disco de Newton, e, ao final, como exercício avaliativo, a confecção de um relatório sobre a atividade proposta. Vamos lá para a simulação da aula ao ensino fundamental? Olá, alunos do 6º ano! Hoje estamos aqui para falar sobre a teoria das cores, que será dada para vocês em 2 momentos, em 2 aulas. A aula de hoje nós abordaremos o assunto cor-luz. Para começo de conversa, luz e cor são 2 coisas que não se dissociam. A luz e a cor estão presentes para nós humanos desde que nós somos humanos, desde que a gente é gente, desde a humanidade lá dos primórdios. A cor e a luz estão presentes na nossa vida. Os homens das cavernas, já há muitos anos atrás, desde o surgimento, desde muito antes da escrita, se utilizavam das cores para fazer as pinturas rupestres. E para isso eles conseguiam pigmentos das mais variadas formas. Conseguiam em seivas de árvores, em sangues e gorduras de animais, em pedras, em minerais, em fezes de animais. Várias eram as formas que eles tentavam e conseguiam pigmentos e cores para poder fazer as suas pinturas nas paredes das cavernas. Se a gente for observar essas cores, essas pinturas, há 3 cores predominantes, que são as cores puras, que são o vermelho, o azul e o amarelo, que eram mais facilmente conseguidas na extração desses pigmentos que eles conseguiam na natureza. Essas 3 cores, por serem puras e não serem resultado de mistura nenhuma, são chamadas de cores primárias. Mas essa questão de pigmentos a gente vai deixar para falar quando a gente falar de cor-pigmento. É só para a gente abranger aqui o nosso conhecimento. Essas 3 cores e todas as outras, resultantes das suas misturas, elas são perceptíveis aos nossos olhos. Se a gente for traçar uma linha do tempo, começando lá nos Homens das Cavernas, com essa questão da coleta de pigmentos, da confecção das suas próprias tintas e pigmentos para fazer as pinturas rupestres, a gente vai ver que a primeira pessoa que tentou teorizar sobre cores foi Aristóteles, lá antes de Cristo, onde ele falava, a sua principal premissa era de que a cor era uma propriedade inerente do objeto. Essa teoria foi rapidamente refutada, séculos à frente, já no Renascimento, por Leonardo da Vinci. Neste momento, Leonardo da Vinci, grande pintor, cientista, estudioso, grande artista, estudando a luz e a cor, mais propriamente disso, entendeu, e é a teoria que é aceita até hoje por todos nós, que a cor não é uma propriedade do objeto. A cor é uma propriedade da luz. E daí para frente foi estudada assim.
Isaac Newton, mais alguns anos atrás, muitos anos à frente de Leonardo da Vinci também, ele, por acaso, em casa, viu a luz do sol passar nas frestas da parede do seu quarto, da janela do seu quarto, e bater num prisma de vidro que ele tinha. Quando a luz branca, natural, passou e bateu nesse prisma de vidro, ela sofreu um fenômeno chamado difração e se dividiu em 7 cores diferentes. Ele viu a passagem para o outro lado de 7 feixes de luz de cores diferentes. Esse fenômeno foi chamado de difração da luz. E essas cores resultadas da luz branca foi chamada de espectro. Esse experimento, esse fenômeno da difração, foi estudado por Isaac Newton a partir de então. E ele percebeu que se ele colocasse um novo prisma à frente dessas 7 luzes, essas 7 cores de luzes resultadas da difração da luz branca, essas 7 luzes entrariam no prisma, se uniriam novamente e lá na frente sairia de novo a luz branca. Então é um fenômeno que pode ter reversibilidade, é um fenômeno reversível. Concluindo assim no seu estudo, que a cor branca pode ser dividida em 7 cores diferentes, as cores espectro, concluindo ainda que a união das 7 cores espectros resultariam na cor branca, na cor de luz branca. Aqui, Isaac Newton escolheu 3 cores dessas 7 cores espectro, dessas 7 cores das luzes, como sendo as cores primárias, que ele considerou primárias, sendo elas o vermelho, que em inglês é red, o verde, que em inglês é green, e o azul, que em inglês é blue. Daí o sistema de cor RGB, red, green, blue, que seriam as 3 cores luz primárias. A união dessas 3 cores luz primárias entre si, combinadas 2 a 2, resultariam nas cores secundárias. A união das cores secundárias com uma cor primária resulta nas cores terciárias, e a união de cores terciárias entre si resulta nas cores quaternárias. Vamos ver um esqueminha logo à frente aqui. Isaac Newton propôs a confecção de um disco que ele chamou de disco de Newton, para comprovação dessa teoria de que a cor branca, a luz branca, é resultada da mistura das outras 7 cores de luz, das cores espectro. Este experimento do disco de Newton vai ser o experimento que nós replicaremos hoje aqui em sala de aula. Há ainda, a título de informação, um conjunto de cores que a gente chama de cor neutras, que vão englobar aí o branco, o preto, o cinza e suas subtonalidades. Com relação à cor luz, a gente vai entender que o branco não é uma cor, ela é a união de todas as cores. E a gente vai entender que o preto não é exatamente uma cor em relação à cor luz, o que é diferente da cor pigmento. O preto em cor luz é exatamente a ausência de luz. Como já dito, a gente vai ter o vermelho, o verde e o azul como cores primárias na cor luz. Na cor pigmento, que a gente vai estudar num outro momento, as cores secundárias da cor luz, que são o magenta, o amarelo e o ciena, é que vão ser as cores primárias no outro sistema, que é o sistema de cor pigmento. As cores primárias da cor luz vão ser exatamente as cores secundárias do sistema da cor pigmento. Se a gente for olhar aqui o gráficozinho, a união de todas as cores na cor pigmento vai dar o preto, a interseção das 3 cores na cor pigmento vai dar o preto, e na cor luz vai dar o branco. Isso se dá por quê? Porque uma se dá por adição e a outra por subtração. A cor da tinta é uma cor pigmento? As cores das impressões, as cores de corante, são cores pigmento. Agora, as outras cores, como a gente percebe a cor, como a gente enxerga a cor, são cor luz. A cor, por exemplo, a televisão, não vai ter tinta lá dentro da televisão para formarem as cores. As cores são formadas por comprimentos de ondas de luz diferentes. E aqueles pixels colocados um ao lado do outro, cada um com sua cor, cada um com uma gradação de mistura diferente entre as cores primárias, vão dar cores diferentes. Não que lá está pintado, mas aquilo forma um comprimento de luz que nós percebemos como cor. Isso é cor luz. A luz da tela do celular, as cores que se formam é cor luz.
numa televisão, num monitor de computador, na tela do cinema, tudo isso é cor luz. Cor pigmento, a gente vai entender como as cores resultadas do pigmento ali, mas a gente vai estudar na próxima aula, como já dito. Eu queria agora, nesse momento, perguntar para vocês, já que a gente já falou da difração da luz branca em 7 cores espectro, eu queria perguntar para vocês se vocês conhecem algum fenômeno na natureza, se vocês já viram, assim, depois de um dia chuvoso, algum fenômeno na natureza que lembrem para vocês essa experiência de Newton. Hã? Então, o que dizer do arco-íris? O arco-íris é exatamente a mesma coisa. Ao invés de a luz branca passar por uma difração através de um prisma de vidro dividido em 7 cores espectro, a luz do sol, que é uma luz branca, ela passa pelas gotículas de água que estão na atmosfera e são divididas. Passam por essa difração dentro dessa gotícula de água e são divididas nessas 7 cores que a gente conhece como as 7 cores do arco-íris, que são exatamente as mesmas 7 cores espectro lá estudadas por Isaac Newton. São quais elas? O vermelho, o laranja, o amarelo, o verde, o siena, o azul anil e o violeta. E as cores, elas são percebidas assim diferentes por nossos olhos, exatamente por uma questão de uma propriedade dela, que são os comprimentos de onda. Cada cor tem um comprimento de onda. Existem muitas outras cores além dessas. Não só necessariamente a partir das misturas delas, mas vão existir outras cores além dessas que a gente não consegue compreender e a gente nunca viu e nem vai ver, porque não são perceptíveis aos nossos olhos o comprimento de onda. Por exemplo, as cores que têm comprimento de onda menor do que a cor vermelha são chamadas de infravermelho, que é a primeira cor da difração. São chamadas de infravermelho. Essas cores não são percebidas por nós por conta do comprimento de onda muito pequeno. E as cores cujo comprimento de onda são maiores do que o comprimento de onda da cor violeta, que é a última cor das 7 da difração lá, a sétima cor do arco-íris, elas também não são percebidas pelos nossos olhos, porque têm comprimentos de onda muito maiores do que aqueles que os nossos olhos conseguem perceber. É hora de ver. Vamos ver agora uns videozinhos que a tia foi confeccionando sobre a confecção do nosso disco de Newton. Prestem muita atenção, porque a partir desse videozinho, da separação desse material, nós vamos fazer o nosso próprio disco de Newton. Cada um de nós vai fazer um, para a gente replicar aquela experiência para comprovar a teoria de Newton. Ok? E que tal fazermos nosso próprio disco de Newton? Vamos precisar de uma folha de papel, de preferência de uma gramatura maior, um papel Canson, um papel Chambiru 180 gramas. Vamos precisar de um vasilhame, de uma tampa, de qualquer coisa de um formato redondo. Precisamos de fita adesiva, lápis de cor de giz ou canetinha, ou até mesmo tinta guache, se for mais fácil para você, tesoura e uma régua. Primeiro a gente vai usar a vasilha como molde e desenhar um círculo sobre a folha de papel. Aí, com o auxílio dessa mesma lapiseira, de uma régua, a gente vai dividir esse círculo em 7 partes iguais, ou aproximadas pelo menos, para que cada parte seja pintada de uma das cores. E as cores têm que seguir a sequência certa lá da difração, a sequência certa desde o vermelho até o violeta. Primeiro a gente pinta as cores primárias para se localizar mais. E para ter memorizado essas cores primárias, depois a gente vai entrar com as cores secundárias. Todo o círculo pintado, o próximo passo é a gente pegar aquela tesourinha da gente, com o auxílio dela, cortar todo o contorno, deixar o círculo perfeito. Tendo feito isso, a gente vai centralizar ali o lápis bem no ponto central da circunferência e colocar o lápis até atravessar. E aí nós prendemos esse lápis com a fita durex. Esse lápis a gente vai girá-lo com um movimento de vai e vem entre as palmas da mão com a maior velocidade que nós conseguirmos para observar essa mistura de cores na nossa retina. Quanto mais rápido a gente girar, mais fácil a gente vai conseguir ver que as cores se misturam, formando o branco para nossa percepção.
Então vamos lá? Cada um fazendo a sua experiência. Ótimo, queridos alunos. Agora, com os nossos materiais separados, com tudo à mão, num ambiente bem fácil para a gente trabalhar e com todo o tempo do mundo e paciência dentro da nossa aula agora, vamos todos nós confeccionar os nossos próprios discos de Newton. Vamos lá? Ótimo. Experiência concluída, observação dos resultados. Vamos lá fazer os nossos relatórios, porque eu espero que cada um faça um relatório, ou individual ou em dupla, sobre as percepções de vocês durante toda essa aula, os novos conhecimentos, se vocês podem acrescentar alguma coisa, se vocês perceberam alguma coisa que se perdeu ou que ninguém mais percebeu, fiquem à vontade, coloquem no relatório de vocês, porque vai fazer parte da nossa atividade avaliativa, ok? No mais, aprendemos que experiências são maravilhosas e a gente às vezes passa, às vezes não, sempre que a gente experimenta, sempre que a gente testa, sempre que a gente estuda, a gente passa a enxergar uma coisa que faz parte da nossa vida naturalmente com novos olhos, com um outro olhar mais crítico, mais cheio de conhecimento, mais aguçado. Conhecimento é vida, gente. A gente precisa agora passar pela segunda aula, a gente vai ter essa segunda aula em algum momento, que será de cor pigmento para complementar e fechar melhor essa questão da teoria das cores. Aí a gente vai falar de cores complementares, a gente vai falar de círculo cromático, a gente vai fazer experiências da mistura de cores pigmentos, para a gente ver qual é o resultado dessas cores. Aguardo vocês na próxima aula. Prezada professora e tutor da disciplina, aqui findo essa primeira aula do que seria a aula do planejamento do plano de aula proposto, de teoria das cores, falando hoje sobre cor-luz. Estou aqui à disposição para as considerações, agradeço a atenção e até uma próxima.